Você sabe disso. Mais uma vez você tá mentindo. Não. Mais uma vez você tá mentindo. Mais uma vez você tá mentindo. E eu tava te defendendo. Sobre a sociedade, eu tava te defendendo. Exatamente. Você tá falando com o Gabriel. Você tá falando de coisa que você não sabe. Agora você tá falando que falou, você tá mentindo de novo, mais uma vez, ao vivo. Pergunta ele defendeu você. Não fale isso não, Gabriel. Defendeu você demais pro Gabriel. Gente, o Mike pegou ar quando o Diego falou que ele, né, citou sobre a ansiedade dele, e aí os Joãos, né, começaram a defender o Mike, dizendo que o Mike defendeu o Diego, porque quem falou foi o Gabriel, e depois, né, eles acabaram ali repercutindo isso lá no começo do jogo, né, gente? E aí, o Mike, gente, ficou boladão, né? O Diego, né, falar isso sobre ele, e eles acabaram discutindo no Sincerão. Bom, gente, logo de cara, né, eles tinham que escolher 3 pessoas aí e colocar na categoria. É planta e sabe disso, já deveria ter saído há muito tempo e pega carona no enredo dos outros. Aí, os participantes, né, sentavam ali na cadeirinha, a pessoa, né, que falava ali sobre eles, falava tudo, e depois eles, né, se defendiam. Gente, quem começou foi o Diego, ele se chamou, né, o João Pedro como planta, deveria ter saído o Mike e pega carona no enredo dos outros, o João Gabriel. Aí, gente, ele pegou e falou, né, que o João Pedro é planta, que o João Pedro ficou ali rodeando, enrolando, e não falou, né, cara a cara ali com ele. E outra coisa também, né, que o João Gabriel falou da Dani, né, ele não gostou, ele falou que defende a Dani e disse que ele estava passeando os gêmeos, né, ele falou que não pegou bem isso para ele. Aí, gente, com relação ao Mike, ele falou assim que ele sempre falou a verdade ali dentro do programa, mas o Mike estava mentindo, que o Mike estava faltando com a verdade, que dia 1º de abril amanhã, né? No caso aí, faltava pouco para meia-noite, e que o Mike tinha que, naquele momento ali do Sincerão, falar a verdade. Aí o Mike foi e respondeu, né, gente? O Joãos falou que o Diego é planta também, e aí o Mike disse que tudo que ele falou foi no começo, e que o Diego está passeando ali há 80 dias. Aí o João Gabriel falou assim que já pediu desculpas, né, por ter falado que ele estava ali a passeio e que ele também é uma planta e que ele realmente falou, né, porque a Dani queria aparecer naquele momento do jogo. O João Pedro replica a mesma coisa, né? Bom, gente, a Vilma colocou planta Vitória, já deveria ter saído Vinícius, e carona no enredo ela colocou a Dani. Bom, aí ela pegou, se justificou, né? Falou assim que a Vitória votou nela, só come e dorme, que o Vini aprontou muito lá dentro da casa e falou também, né, que o Vini chamou ela de velha sonsa. Aí ela pegou, falou assim que a Dani abraça ela e ao mesmo tempo que abraça, vota nela para ela ir para o paredão. Aí a Vitória falou assim que não entende, que ela está fazendo ali o jogo dela, né? E o Vini começou a falar que o que chegou no ouvido da dona Vilma foi algo que é em verdade, que ele sabe muito bem, que ele não falou, e outra coisa também, que a dona Vilma, ela julga, e não só isso, ela condena também, que ele sabe muito bem o que ele disse. Aí a Dani pegou e falou assim, que ela foi com o grupo dela, que ela tem educação esportiva, por isso que ela chega e abraça a dona Vilma, né, por isso que ela tem esse carinho aí, né, de desejar boa sorte, porque ela é muito educada, né, gente? Bom, aí o Vini pegou, falou, né, que a dona Vilma só julga, que aí ele acaba também, né, falando que o Mike é patético. O Mike falou assim que prefere ser patético do que ser hipócrita que nem ele. Eita, gente, foi um salseiro, viu? Foi um salseiro. Isso aqui, tá, gente, foi na vez ali do Vini, né? O Vini chamou aí a planta, ele colocou a Renata, o Mike já deveria ter saído, ele colocou a Renata, e Vilma ele colocou como pega carona, mas o que foi mais intrigante ali entre ele e o participante foi com relação ao Mike, né?
Ele falou assim que o Mike pega o que o Mike planta ali dentro. Aí eles ficaram batendo boca, aí foi na questão da Renata, né? A Renata falou assim que ela pegou as informações ali, algumas informações ela entregou, mas que é injusto, né? A forma ali que o Vinícius está julgando como ela conduziu essas informações. Na vez do Mike, ele chamou a Dani de planta, deveria ter saído o Diego, pegou carona o Vini. Aí ele pegou e falou assim, né? Ai, a Dani recebeu informações de fora, não quis aproveitar, e além de tudo isso, não teve embate, não teve nada, e ainda por cima é leve trás, porque foi falar para a Graciane que iriam votar nela. Com relação a Diego, ele fala, né, dos meninos correr do embate e que se o Diego ainda não soube lidar com a questão, né, das acusações, é para ele fazer terapia que ajuda, porque diz o Mike que o Diego não desprendeu das informações que ele falou lá no comecinho do jogo e que hoje ele não fala mais sobre isso. Aliás, foi o Diego que chamou ele no último Sincerão e relembrou todas essas coisas, né, que foram passadas já, águas passadas, né, gente? Aí a Dani falou assim, que ela não quis expor a Graciane por gostar dela e que ela ficou com o pé atrás, sim, com a Graciane. O Diego falou que as atitudes dele falam mais que 1000 palavras e que o Mike julgou ele falando, né, em questão a ansiedade. Aí, gente, começou uma discussão ali, porque o Mike falou assim, não fui eu, foi os meus aliados, não fui eu, mais uma vez você está mentindo. Aí o João falou assim, poxa, Diego, ele te defendeu, ele não falou de você, aliás, ele te defendeu, foi o Gabriel que falou. Aí o Diego falou assim que desde o início o Mike, né, usa as mesmas coisas para atacar ele, e aí o Mike pegou e falou assim, a Dani sabe que não fui eu que falei, a Dani sabe disso. E aí o Diego falou também que o Mike só é uma sombra ali dentro, que ele só usa de fumar e nadar. Aí o Mike falou assim, não seja planta, você está sendo hipócrita falando ali com o Vinícius, né? Porque o Vinícius se meteu, eles começaram a discutir e o Vinícius falou, você falou sobre a ansiedade dele, sim. Gente, mas é aquela coisa, né? O Mike, realmente, ele chegou um momento, ele defendeu, mas o Gabriel, né, e o João Gabriel, os meninos, os gêmeos ali, né, que mais citavam isso ali dentro do programa, né? Bom, aí o João Gabriel falou assim, você cobrou a gente no embate, na vez que foi ele chamou o Gui, né, como pega enredo ali dos outros, ele falou que o Gui, né, defendeu a Vitória e a Dani, e aí ele disse, né, que achou que o Gui foi incoerente em votar na Dona Vilma, porque o Gui sempre pregou ali dentro que tem que votar nos embates, que tem que colocar os embates nas dinâmicas e no paredão também. Aí o Gui falou assim que, sem palavras, ele ficou ali, né, meio estático, tal, quando os meninos falavam, e aí ele pegou e falou assim que ele não ia jogar o voto dele fora, porque o voto dele era importante na questão da formação do paredão. Aí, nesse momento, então, o Guilherme, né, falou que ele pode ser incoerente, né, porque se isso vale, para não mandar um deles, né, para o paredão ali do grupo, ele realmente vai no efeito manada, né? Quem está votando ali em todo mundo. Bom, aí, gente, isso foi, né, o que mais intrigou ali, que teve um foguinho ali na questão do João Gabriel, e o João Pedro, né, falou das mesmas pessoas, colocou a Dani como planta, o Diego já deveria ter saído, né? E se pega ali no enredo dos outros, ele manteve o Guilherme. E aí, gente, foi praticamente a mesma coisa, tá? Ele falou assim que o Guilherme se meteu, né, na questão da Vitória e da Dani, que ele falou que a Dani estava querendo se aparecer, aí o Guilherme já se exaltou. Aí ele falou assim que não deixou a questão para lá, ele só estava falando que queria aparecer, até mesmo ele andou rápido ali, correu, pulou, porque a produção acelerou para eles entrarem, e aí a Dani falou assim, né, que nunca deixou de falar, e que ela não ia repetir tudo, porque já estava chato. O Diego falou assim, impressionante, porque o João Pedro falou
que o Diego estava querendo ser o grande jogador, que ele estava querendo ali, tipo assim, né, se espelhar no Arthur Aguiar, né, fazer as mesmas coisas. Aí o Diego falou assim, você falar do Arthur Aguiar, jamais sou soberbo com alguém, você não presta atenção nas coisas que você fala. Aí a resposta do Guilherme foi, não é sobre pegar carona, é sobre se posicionar. Você não fala que sempre defende seu irmão? Então, eu sempre vou defender as minhas amigas, porque querendo ou não, elas são minhas aliadas. Aí o João, a gente falou agora que ela apareceu no jogo porque ela não se posiciona. E é aquela coisa, ela não tem embate com ninguém, e simplesmente a gente está falando a verdade. Aí o Diego, tudo que acontece aqui, eu converso, eu falo, principalmente quando eu acho que o que é coerente. Aí o João, você não fala não, Diego, você não fala não. Aí o Diego, você e seu irmão falam juntos, eu e a Dani não, cada um age de uma forma, mas eu vou sempre protegê-la, porque ela é a minha irmã. Aí começou um bate-boca, né, entre os Joãos, o Mike, o Vinícius, o Diego, eles ficaram ali trocando, né, as farpas e acusações, mas, gente, sempre é aquela mesma ladainha, né? Não dá em nada. E aí eu vou falar para vocês aqui, né, os mais citados como planta foi a Dani, o Diego foi mais citado como já deveria ter saído, e o João Gabriel o mais citado como pega carona no enredo dos outros. Bom, aí teve a Renata, né, com a dona Joselma, com a dona Delma, a dona Delma e elas, né, se declararam ali em embates. A Renata falou assim que a dona Delma teve falas infelizes e sempre procura auxílio dos outros, nunca age, né, com o próprio pensamento dela. O Vini falou assim que ele foi incoerente, né? Ela colocou o Vini, gente, como já deveria ter saído. E pega carona no enredo dos outros, ela colocou a Vitória. E aí ela falou assim, né, que o Vini colocou o Matheus e a Vitória no monstro, e depois levou ele para o almoço do anjo, né, que foi incoerente. Aí a Vitória falou assim, você falou que eu sou a pessoa que você menos gosta da casa, você falou que não temos afinidade, então eu estou indo pelo grupo, tudo que eu estou fazendo é pelo grupo. Bom, aí a Delma também, né, falou assim, a gente já declarou embate, eu tomo conta das minhas decisões, e até hoje eu sou julgada por ter salvado a Eva daquele paredão. Aí o Vini também falou, né, que a Renata não soube aproveitar as informações que ela recebeu, não soube conduzi-las, e aquela coisa, a Vitória falou assim que não tem nada a ver, que ela foi uma das primeiras pessoas aí a falar sobre a Renata, logo no começo do jogo, e que ela não concorda com nada com o que a Renata fala nesse momento. Bom, gente, praticamente foi isso, né? Agora o Diego tá conversando com o Mike, e é aquela coisa, eu vou trazer alguns, né, takezinhos aí para vocês depois. Deixa aquele like, se inscreva no canal, conta para mim se vocês gostaram desse Sincerão. E o Mike, né, chamando o Diego de mentiroso, o Diego depois falou que o Mike que estava mentindo, aí foi aquele salseiro, né? Mas olha só, né, gente, que coisa, né? Hoje deu uma esquentadinha aí, mas é sempre assuntos, né, da primeira semana, dos 3, 4 primeiros dias, né? Então fica assim meio cansativo, né? Igual teve a Dani, outras pessoas ali que falaram no Sincerão, cara, que não dá nem pra gente comentar, porque foi assim muito morno, né? Não teve tanta embate, não teve tanta repercussão aí. Mas deixa para mim o que vocês acharam e até o próximo vídeo.